Abra ela comigo no livro de Eclesiastes. Está um tema, irmão, que assusta muita gente. Está um tema que em alguns dá até arrepio. Ó, aqui o enunciado, Eclesiastes 12. A mocidade deve se preparar para a velhice e para a morte. Sabemos que a vida é um conto ligeiro, é um sopro, hoje vem, amanhã passa, e o que é de nós? Fica lembranças por um tempo, e depois, irmãos, ninguém mais se lembra da gente, não é verdade? É assim a vida. A questão é, nós estamos preparados para a morte? Você, meu irmão, você, minha irmã, que aqui se faz presente, você está preparado para encarar a morte? Seja hoje, amanhã ou depois, não sabemos. E nesses últimos dias, irmão, muitas pessoas têm sido surpreendidas. Vocês sabem que o coronavírus está matando muita gente. Muitas delas nem sequer pensavam que o seu dia estava chegando, mas chegou. Vamos ler? Eclesiastes 12, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, a luz e a lua e as estrelas, e torne a vir nuvem depois da chuva, no dia que entremer os guardas da casa, e se curvar os homens fortes, e cessarem os moedores, pois já serem poucos, e se endurecerem ao olhar pelas janelas. Amém. Aí Salomão está usando uma figura de linguagem. Ele está querendo representar a velhice, ou seja, quando a pessoa chega a uma certa idade, que ele já não tem mais visão direito, já não tem mais a sua audição perfeita, ele caminha com dificuldade, ele faz as coisas com dificuldade. Vamos fazer uma breve oração, irmãos? Pedir para Deus falar conosco? Oremos. Ó Deus de graça, Deus de poder, a Tua palavra, Pai, ela foi lida. Fale-nos, ó Pai, com poder e autoridade, que não seja a minha voz ser ouvida aqui esta noite, mas seja a voz do Espírito Santo. Renova as minhas forças e renova cada irmão, cada irmã, quebra os grilhões e as correntes que têm amarrado as pessoas, ó Pai, no pecado. Tem misericórdia de nós, ó Deus, eu te peço, eu te agradeço, certo da Tua resposta, em nome de Jesus. Senta, dê aquela linda salva de palmas para Jesus. Para quem não sabe quem foi Salomão, Salomão foi um homem muito sábio, talvez em milhares de anos, não só o homem mais sábio da sua época. Deus deu uma sabedoria tal para ele, e ele viveu a sua vida, irmão, ao máximo. Ele mesmo diz isso, se você estudar o livro de Eclesiastes, aliás, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, são partes do período de vida dele, ou seja, Provérbios na sua idade madura, Cantares logo que ele era jovem, que ele assumiu o trono, e Eclesiastes na sua velhice, o qual ele percebeu que a vida que ele vivia, a vida que ele provou ao máximo, era vã, era fútil. Ele mesmo diz isso, que tudo é vaidade. 11:8. Mas se o homem viver muitos anos, em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto que sucede é vaidade. Salomão percebeu que, embora ele tivesse riqueza, embora ele pudesse provar as coisas mais melhores que outras pessoas não poderiam, digamos o dia de hoje, seria o melhor carro, a melhor casa, as melhores roupas, as melhores bebidas, comidas, jatinho particular. É claro que no tempo dele não tinha isso, mas trazendo para o nosso tempo, seria alguém que leva uma vida assim, que não tem problema com nada, que o Deus dele é o dinheiro. Por quê? Porque não sente falta. E quando nós somos abastados por Deus, quando Deus nos dá bastante prosperidade, a gente pouco se lembra de Deus, porque é na nossa aflição, é no nosso sofrimento que a pessoa acorda e percebe que ela não é nada.
que eu e você percebemos que nós somos pó e precisamos da misericórdia. Salomão, como rei, viveu ao máximo que ele pôde. Ele percebeu que toda a vida dele tinha sido jogada fora. Ele mesmo diz: por um tempo ele se perdeu, mas na sua velhice Deus trouxe ele de volta aos eixos. Se você estudar os livros do rei Salomão, você vai perceber isso. Muitas pessoas têm dúvida acerca da salvação de Salomão, mas pelo livro de Eclesiastes nós sabemos que Deus salvou ele, porque ele deixou aqui para nós muitas coisas que servem de exemplo. A realidade da morte. Muitas pessoas, irmãos, jamais pensam que o seu dia está chegando. Mas por que, pregador, você está falando isso? Eu falo porque Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele não quer que você se perca. Meu amigo, minha amiga que se encontra aqui, irmão e irmã, Jesus, Ele te ama tanto que Ele não quer que você se perca. Você acredite ou não em mim, você dê crédito a esse humilde pregador ou não, é uma realidade. Não existe purgatório. Muitas pessoas acreditam piamente que serão salvas do fogo do inferno. Muitas pessoas acreditam que Deus não mandará ninguém ao inferno. Verdade, Deus não mandará ninguém ao inferno, mas são as nossas obras. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, também ele ceifará. Então não queira eu fazer tudo o que dá na minha telha, fazer todas as coisas, viver ao meu entendimento, e pensar que vou escapar da ira vindoura, sendo que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, sendo que Jesus Cristo se despiu da sua glória, foi pregado no madeiro. Pensa, irmãos, você acha que Jesus Cristo, Ele não poderia descer daquele madeiro? Claro que Ele poderia. Ele criou os céus e a terra. A Bíblia fala que antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus dizendo isso. O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E sem Ele nada que se fez faria. De quem está falando? Jesus Cristo. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se pairava sobre as águas. Quem era, irmão? Teofania, era Jesus Cristo. Era Jesus, porque sem Ele tudo que se fez, nada se faria. Ele se despiu da sua glória, foi pregado no madeiro, desceu ao nosso nível, irmãos. Veja, nós somos falhos, você sabe. Nenhum de nós é perfeito. O irmão Josiel não é perfeito, você não é, nenhum de nós somos. E Deus baixou o nosso nível para entendermos, para ser pregado numa cruz e dar para nós o direito de vida. Veja, toda a Bíblia aponta para uma só direção. Se nós fazermos um estudo minucioso, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, para quem vai apontar? Jesus Cristo. Não há desvios, não há atalhos, é Jesus. Muitas pessoas pensam que vão escapar da ira. Muitas pessoas, irmão, na antiguidade pagavam indulgência. O que é indulgência? Indulgência era quando a igreja católica não tinha mais fundos. O que ela fazia? Ela prometia uma salvação. Ela prometia livrar os entes queridos daquelas pessoas do fogo do inferno. E aquelas pessoas subiam grandes escadas de joelho. Aquelas pessoas vendiam o que não tinha. A maioria dos camponeses, irmão, não tinha nada para comer. Ia lá, vendia o que não tinha para tentar livrar uma pessoa, um ente querido, do inferno. Veja se pode uma coisa dessa. Foram enganadas porque elas estavam caminhando a passos largos para o inferno. É somente Jesus Cristo. Salomão, ele vem dizer: tudo é vaidade. O que é vaidade? É um esforço vão. Vaidade é uma coisa inútil, uma coisa que não traz proveito. E sabemos que tudo o que fazemos fora da Bíblia, ou seja, fora do centro da luz que Deus nos dá, tudo é vaidade, ou seja, tudo é pecado. O que é pecado? Pecado significa errar o alvo. Quem é o alvo? Jesus Cristo. Então toda vez que quando eu e você erramos o alvo, isso é chamado pecado. Errar o alvo, porque o alvo é Cristo. Deus, Ele aponta a direção, nós vamos para outra. Deus aponta o caminho, nós escolhemos outro. Achamos que o caminho de Deus não é aquele certo para nós. Achamos que o caminho de Deus vai trazer consequências desprazerosas. Mas a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos que o meu e o seu. A Bíblia também fala que Deus vê além do que nós podemos ver. Nós somos falíveis. Nós somos mortais.
Deus enxerga muito além do que eu e você podemos enxergar. O irmão Josiel poderia ter um doutorado em teologia, o irmão Josiel poderia ter estudado nas melhores escolas, mas toda a sabedoria seria vã se eu não apontar para Cristo, se eu não seguir o caminho de Cristo, se eu não seguir. E o caminho de Cristo, irmão, é na Bíblia. Abra a Bíblia e veja se ela é um espelho para você, para mim, para nós. Jesus Cristo, Ele nos ama. O rei Salomão também diz que o fim de todas as coisas é temer ao Senhor, porque Deus trará juízo a toda obra. Toda obra. Há muitas pessoas que pensam que só algumas coisas Deus vai cobrar. Não, irmão. Se nós não estamos com a nossa vida em Cristo, se nós não estamos seguindo os passos de Jesus, então nós estamos totalmente contrário, trilhando um caminho perigoso, trilhando um caminho, irmãos, que um passo em falso nós podemos cair no abismo. Isso é verdade. Quantas pessoas, irmãos, não puderam ter a oportunidade de dar seu primeiro respiro fundo esta manhã? Quantas pessoas estão entubadas lá nos hospitais, estão clamando por misericórdia, mas eu e você estamos aqui na igreja. Olha a oportunidade que Deus dá. Você acha isso pouco? Pouco, irmãos, é aqueles que estão passando por grandes dificuldades agora. Estão passando por dificuldades que ele vê que só a mão de Deus para tirá-lo de lá. Sabemos que nós temos esse privilégio e muitas vezes nós não damos importância. Não é verdade que a gente só dá falta de uma coisa quando nós perdemos? Não é verdade que o homem só sente falta quando é tocado nele? Mas será que é preciso Deus permitir eu ir lá no hospital, ficar entre a vida e a morte para me reconhecer que Ele é Deus e Senhor? Será, irmãos, que é preciso de nós passar por grandes tribulações para nós temos que reconhecer que Deus Ele nos ama? A escolha Jesus, enquanto há esperança. A esperança, irmão, se chama Jesus Cristo e o tempo é hoje, não é amanhã. Irmãos, eu evangelizava um rapaz lá na cidade onde eu moro. Eu evangelizava ele. Eu entregava um folheto e falava: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, mude de vida. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Passou-se um tempo, irmão, eu descobri que ele tinha morrido de cirrose. Morreu. Veja quantas oportunidades Deus deu para ele. Quantas oportunidades Deus usou a minha pequena vida para falar de Jesus, e quantos outros não falou de Jesus para ele? Quantas vezes ele não foi na igreja e sentou nessa cadeira, em bancos, passou pela frente dessa igreja e de outras igrejas e ouviram falar de Jesus Cristo, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Teve um colega de trabalho meu que morreu, tomou as 2 vacinas do corona e ele morreu. Foi para mim um choque, porque eu nunca pensava que ele ia morrer. E ele morreu e eu perguntava: Senhor, eu orava para Deus salvar ele. Eu orava para Deus salvar ele. Senhor, onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Porque eu me preocupei, porque eu orava para Deus salvar ele. Sabe o que Deus falou para mim? Ele teve a oportunidade dele, mas rejeitou. Veja, irmãos, é muito sério isto. Há pessoas que duram muito, irmãos. A minha avó está com 85, a minha bisavó não durou 96, mas eu conheço pessoas que passou dos 100 anos. Veja quantos anos Deus tem dado. Deus tem dado. Mas, irmão, eu sou muito jovem, tenho 15, 17 anos, não importa. Você acha que você é jovem demais para Jesus te salvar? Você acha que você é jovem demais para aceitar a luz, rejeitar as trevas? Agora me diz uma coisa, me responda a pergunta: você acha que o inferno acha jovem demais os jovens que morreram com 12, 13, 15, 17, 18, 20 e assim por diante? Não. A meta de Satanás é roubar, matar e destruir, como diz João 10:10. O ladrão veio matar, roubar e destruir, mas que Jesus disse: eu venho para dar vida e vida com abundância.
O diabo, irmão, ele nunca vai mostrar para você o fim do atalho. Ele nunca vai mostrar para você aonde vai dar as noitadas, as bebidas, os falsos amigos. Ele nunca vai mostrar para você que lá na frente está um laço de morte preparado. Satanás nunca vai mostrar isso, porque se nós pudéssemos ver, irmão, Deus lhe mostrava a Satanás rangindo os dentes, lobos, tigres. É assim que Satanás aparece em visão. O que o tigre faz? O que o lobo faz? Ele é carnívoro, ele quer carne, ele quer comer, ele quer matar. Esse é o instinto dele. É assim que é Satanás. Aleluia! Por que você acha que você está vivo, sentado nessa cadeira aqui? Foi porque você é bom? Porque você teve sorte de muitas vezes que quase morreu e não morreu? Não. A misericórdia de Deus te alcançou. A Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Veja, irmãos, eu gosto de usar essa figura de linguagem. Se você pegar um leão, um tigre, um leão pardo, seja lá que for, qualquer bicho carnífero, e manter ele na corrente e ficar perto dele, ele vai se lamber com vontade de pegar você, mas não pode pegar porque ele está acorrentado. Agora, se essa corrente se arrebenta, e aí? O que acontece comigo, com você? Ele não nos despedaçaria? É assim a Satanás. É as mãos de Deus que está sobre nossas vidas que não permite Satanás matar, destruir. Se Deus retirar a sua mão um só segundo, irmãos, este mundo é engolido pelo diabo. Deus lhe mostrava assim uma visão. As trevas tomando conta, uma densas trevas. E as pessoas se perdendo naquela escuridão. Nuvens e nuvens e nuvens de demônios. Veja, a misericórdia de Deus é tão grande, que nos livrou por inúmeras vezes de pegar esse maldito coronavírus, não é verdade? Quantas vezes você andou nesses ônibus, irmãos? Quantas vezes foi no mercado? Você sabe que o lugar mais perigoso para você pegar não é na igreja, é nos ônibus circulares e nos mercados, onde todo mundo coloca a mão, irmãos, e não passa álcool na mão, onde todo mundo espirra e coloca a mão, e vai lá no alimento e não pega, e você vai lá, pega, esquece, coça o nariz, coça o rosto. É um transmissor. Quantas vezes Deus te livrou e me livrou? Eu fui visitar um irmão lá na cidade onde eu moro. Eu não sabia que ele estava com corona. Entrei na casa dele e perguntei para ele: irmão, o que é que você tem? Ah, irmão, estou com corona. Foi confirmado. Deus me livrou, irmão, porque eu sou bom? Não, a misericórdia dele me alcançou. E esse meu colega de trabalho tomou as 2 vacinas e morreu. Veja, Deus, Ele é amor, mas basta eu e você querer, basta nós abrirmos nosso coração. Aleluia, glória a Deus. É porque Ele te ama que Ele traz essa palavra para você hoje. Irmãos e irmãs, não se enganem. Esse mundo não tem nada, ele tem destruição. Eu tenho muitos exemplos de amigos e meus irmãos que morreram nas drogas, morreram matados, assassinados. Eu sou lá de Curitiba, e muitos que cresceram comigo na minha infância morreram. Filho de crente, irmãos. Não era filho de católico, não, era filho de crente. Escolheu o caminho errado, escolheu as companhias. Olha o que eu vou te dizer: amigo de verdade não é aquele que toma com você, não é aquele que te leva para as baladas, não é aquele que te leva para as noitadas, não é aquele que te ajuda a você se destruir aos poucos. Não, amigo é aquele que quer te ver livre do perigo do mal. Amigo é aquele que te chama e diz: eu te amo, me aceita, não vá por esse caminho, vai por esse, não ande com essa pessoa. Amigo de verdade é só Jesus. Muitas pessoas confiam nos seus amigos e perderam suas vidas. Muitas pessoas confiaram suas vidas a pessoas erradas. Ao homem, o que a Bíblia diz? Maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço, porque nós somos falíveis. Poderoso é só Jeová.
aquele que pode me livrar da morte também lá do céu, lá do inferno, seu nome é Jesus, porque na mão dele está as chaves do inferno e da morte. A morte não pôde conter Jesus Cristo naquela cruz, a morte não pôde aprisionar Jesus Cristo naquela tumba. Aleluia. Ele está vivo, vivo, e é Ele que te chama hoje, diz: eu te amo, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar o teu cativeiro. Muitas pessoas, irmãos, estão trilhando um caminho de destruição e não sabem. É como um cego que anda na escuridão e está um buraco à frente dele. Se ninguém avisar ele, irmão, para onde ele vai para o fundo do abismo. É por isso que Deus levanta homens e mulheres para falar do amor de Jesus para você. É por isso que Deus levanta homens e mulheres lá na rua para te entregar um panfleto, porque Deus, Ele te ama e Ele não quer que você se perca. Eu sei, irmãos, é muito chato ouvir esse tipo de pregação. O irmão José também não gostava, mas foi o que Deus usou para me salvar. Quando eu abri meu coração, eu entendi que a minha vida era fútil. Eu entendi que eu estava caminhando passos de destruição. Eu entendi que o caminho que eu estava trilhando, eu ia direto para o inferno. Irmãos, não tem atalho, como eu disse. Não existem indulgências ainda, a Igreja Católica ensina isso. Ainda a Igreja Católica ensina que os seus fiéis podem escapar do inferno. Onde está escrito na Bíblia? Não existe isso, irmão. Você sabe por que as pessoas não se convertem à católica? Porque eles não lêem a Bíblia, que se lesse a Bíblia eles percebiam que o padre estava enganando eles. Eu falei isso para um colega meu de trabalho, ele é católico. Ele falou para mim: e Maria onde fica? Eu falei: na minha Bíblia não está escrito que Maria pode salvar. Eu não sei disso, Bruno, eu não sei. Onde fica Maria nessa hora? Eu falei: eu vou provar para você que eu estou certo. Pedi licença para ele. Eu tenho uma Bíblia Católica, edição pastoral de 1996. É a mais fiel dos ensinamentos católicos. Não muda nada, irmão, só tem 5 livros a mais que a nossa Bíblia. São livros apócrifos que não foi canonizado no tempo que foi compilada a Bíblia, porque são livros duvidosos. Judite, Baruque, me foge a memória os outros agora, que não tinha embasamento pelos rabinos. Os rabinos fizeram uma compilação da Bíblia e decidiram tirar aqueles 5 livros. Aí compilou essa Bíblia aqui, traduzida por João Ferreira de Almeida, um jovem muito estudioso, servo do Senhor Jesus Cristo. E eu mostrei para ele na própria Bíblia dele que ele estava errado, que ele estava sendo enganado. Ele ficou quieto, irmãos, ele não teve argumento, porque contra fatos não há argumentos. Mas ele não quis abrir mão da sua devoção a Maria. A minha parte eu fiz. Agora está ele com Deus. Se as pessoas não lessem a Bíblia, elas perceberiam que estão trilhando um caminho de trevas. A Bíblia é recheada. Nós temos uma escolha. Mateus diz sobre isso. Mateus 7, versículo 13. Jesus Cristo fala que nós temos uma escolha, e cabe a mim e a você fazer nossa escolha esta noite. Ah, pregador, amanhã não é amanhã. Você sabe se você vai amanhecer? Você sabe se Deus vai te dar mais uma oportunidade? Eu não sei. Amanhã o irmão José pode não estar entre os vivos. Pode não estar. E como pode estar? Isso só Deus sabe. Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são as que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, há poucos que a encontram. Veja, irmãos, veja que o caminho não fácil não é o caminho que Satanás apresentou a você.
Aliás, o caminho fácil não é aquele que Deus preparou para você, foi Satanás. Todo atalho, irmãos, todo caminho fácil, no final pode ter surpresas desagradáveis. Há muitas pessoas que são levadas por atalhos e lá no fundo, lá do atalho, está esperando alguém para assaltar ele e ela. Quantos caminhoneiros, irmão, pegou o atalho e sofreu as consequências? Quantas pessoas sofreram emboscadas por pegar um atalho, sabia onde devia ir e não foram? Foram para um atalho e ele tinha emboscado Satanás. Sabe quando está uma multidão de gente e todo mundo quer entrar naquela porta ao mesmo tempo? E aquela porta é estreita, não é dificultoso você passar, irmão? Aleluia! Vai sair dos ônibus lá nos verticulados em Curitiba. É um sacrifício. Ou você é rápido ou te atropelam. Veja, o caminho é apertado, é com dificuldade. Por que eu estou usando essa figura de linguagem? Porque é com dificuldade. O Evangelho de Jesus Cristo não é um mar de rosas. Há muitos pregadores, irmão, que falam: se você aceitar Jesus, todos os seus problemas vão se resolver. É mentira de Satanás. A Bíblia diz: no mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Terão aflições. Se Jesus Cristo passou por dificuldades, por que eu e você não passaremos? Veja os passos de Jesus, veja o que ele passou para estar lá na glória, à destra do Deus Todo-Poderoso. Sofreu perseguição, passou muitas noites em claro, os rabinos querendo matar ele, querendo abafar a voz dele, e no meio de Israel, e a porta larga, a sinagoga de Satanás, os ensinamentos dos fariseus, que eram hipócritas, pregavam um fardo que ele mesmo não observava. Pregava a obediência da lei rigorosamente, mas eles mesmos não estavam nem aí para a lei de Deus, porque o povo não poderia se salvar pelas obras, é mediante a graça de Jesus Cristo. O que é graça? Graça significa favor imerecido, ou seja, totalmente de graça. Não é pelas minhas forças. Podia eu, irmão, jejuar 40 dias, 40 noites, não vai adiantar nada, eu vou ficar fraco e posso morrer desidratado e com fome. Podia eu subir as escadas lá no Cristo Redentor no Rio de Janeiro de joelho, eu só ia calejar meus joelhos, irmão, não poder andar mais. É vão, inútil. Jesus aqui disse: entrai pelo caminho estreito. Quem é o caminho estreito? É Jesus. Quem é o caminho largo, o caminho fácil? Satanás. Quem é aquele que nos engana, faz sentir os prazeres do pecado, Aleluia. mas depois vem o remorso e a perdição, a angústia, a aflição no peito, desilusão, depressão. Depressão, irmão, é o mal que mais mata nesses últimos tempos, século 21. O que é depressão? Nada mais o vazio da alma, nada mais é a ausência do Espírito Santo, nada mais é a ausência de Deus preenchendo o nosso interior. Há um vazio tão grande na alma do homem e da mulher que não pode se preencher por riquezas, por prazeres, por mulheres, por carros, por homens, por iates de luxo, triplex lá em Miami, ou então em Dubai, que é o lugar onde tem mais pessoas mais bilionárias da história, e também na Europa. Não, essas coisas são vãs, vão ficar. Você já viu falar de Chernobyl? Você já viu falar das cidades fantasma lá da Rússia? Uma bomba atômica, um reator, quero dizer, acabou explodindo lá, irmão, e dizimou uma cidade inteira. Assim como aconteceu na explosão de Hiroshima e Nagasaki, dos reatores nucleares lá, os Estados Unidos jogou uma bomba lá, devastou a cidade. É assim que é. Um dia foi beleza,
um dia, o glamour, o luxo, mas tudo passa. Assim como as cidades estão no esquecimento, ninguém pode andar lá eu esqueci a palavra. O nível de radiação é muito grande que se as pessoas não usar máscara, elas morrem com câncer em pouco tempo, 2, 3 anos, não vai lá 20, 30 anos que nem aconteceu lá no Japão. Irmãos, o pecado é assim. O pecado não vai nos matar na hora. Muitos morrem na hora, né, irmão? Há níveis de pecado, há níveis de cálices. Mas Satanás, ele é ardiloso e sutil. Satanás, ele vem com um sapatinho de algodão. Ele não puxa a corda de uma vez só, não. Ele vai te dando corda para cada vez mais você descer no abismo. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E é assim que é. Repare aquelas pessoas, irmão. Ela começa num cigarro apenas, numa bebida, e vai para uma droga mais forte. E vai indo, vai indo. Quando vê, irmão, ela está usando crack, heroína. Quantos colegas meus falaram isso para mim, que começou numa bebida, num cigarrinho de maconha, e agora estão no crack e não tem força mais para se levantar? Quantas pessoas contaram isso para mim, irmãos? Veja, um abismo chama outro abismo. É só Jesus que te liberta. Aleluia. É só Jesus que pode te salvar. Foi Ele o único que morreu na cruz. Foi Ele o único que ressuscitou. Confúcio não ressuscitou. Buda não ressuscitou. Lenin ainda está lá embalsamado, lá na União Soviética. Quantos reformadores? Maomé, o profeta de Alá, está lá os ossos dele lá em Meca. Eles não ressuscitaram. Agora Jesus Cristo, se você vai lá, irmão, se você puder, eu nunca pude, mas quem sabe Deus vai me levar lá. Podemos levar lá em Israel, lá onde foi a tumba de Jesus, está escrito: It's not here, he is alive. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então nós temos esperança. Você e eu temos esperança em Cristo. E é Ele que está aqui essa noite. A Bíblia fala: aonde tiver 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, ali eu estaria no meio. E é Ele que te chama hoje. Se coloca de pé. Se coloca de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. Mas pregador, eu não tenho força. Deus te dá a força. Pregador, eu vivo uma vida que você não sabe. Não precisa, irmão José, saber. Deus sabendo é o que importa, é o que basta. Então entrega seus problemas a Jesus. Ele vai te ajudar. Se você não tem força de se libertar, Deus, Ele vai te libertar. Amém? Oremos. Ó Deus de graça, Deus de poder, obrigado, Pai, por essa simples palavra. Mas agora eu venho te pedir, Senhor, a quebrar corações, a quebrantar correntes e grilhões que Satanás colocou, algemas espirituais. Repreende as legiões, aqueles demônios com a qual o Senhor me mostrava, o demônio da morte. Repreende, Senhor, livra esse povo, livra esses jovens, essas jovens que estão aqui, esses homens, essas mulheres, o seu servo, a sua serva, obreiros, obreiras, membros, visitantes. Livra, Senhor, das garras do diabo. Livra, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Senhor Jesus Cristo, repreende todo o mal, que eu te peço e te agradeço, certo da tua resposta, em nome de Jesus. Ainda em pé. Tem alguém aqui que gostaria de entregar o seu coração a Jesus? Jesus, Ele te ama, meu irmão, minha irmã. Ele não quer ver você se perder. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. Ninguém nasceu predestinado ao inferno. O único irmão que está predestinado ao lago de fogo é Satanás, porque ele pecou no Santo dos Santos. A Bíblia fala que todo aquele que pecasse no Santo dos Santos, ele morreria. E Satanás pecou no Santíssimo.
Ele assistia a glória de Deus, porque ele era um querubim. O que é o querubim? O querubim é aquele que assiste a glória de Deus todos os dias. Mesmo assim, ele preferiu pecar. Então, para mim e para você, há salvação. Ninguém nasceu para a perdição. Todos nasceram com o direito de vida eterna. Basta eu e você querer. Tem alguém para Jesus essa noite? Desviado? Quer reconciliar? Pessoas que talvez você é de outra religião, quer passar a congregar conosco? Amém.